Olá, sejam muito bem-vindos ao filme em Flash. Esta história começa com uma cirurgiã chamada Laura. A doutora Laura era uma cirurgiã plástica independente de sucesso que administrava sua própria clínica. Laura estava olhando para sua paciente quando um enfermeiro, Gustavo, entrou sem bater, entregou a Laura um arquivo importante e caminhou em direção à paciente sem olhar para ela. Mais tarde, Laura conhece Gustavo, onde descobrimos que Gustavo queria ser médico e estava no primeiro ano. Laura pergunta a Gustavo se ele é gay, porque ele não olhou para o paciente de Laura. Gustavo disse a ele que seu paciente não era desse tipo. E diga a ela que você ama uma mulher independente como Laura. Ao ouvir isso, Laura fica um pouco impressionada. À noite, Laura estava com seu amigo Eduardo, onde ela disse a Eduardo para se casar porque ele parecia velho. Eduardo responde que há uma garota, mas ela não está pronta para se casar. Na verdade, Eduardo havia pedido Laura em casamento durante os anos de faculdade, mas devido à sua carreira, Laura não aceitou a proposta de Eduardo. No dia seguinte, enquanto Laura estava com seu paciente Gustavo, ele foi até a casa dela. A paciente de Laura era amiga de Gustavo, que começa a conversar com ela. Gustavo e Laura ficam com ciúmes. Mais tarde, Laura pergunta à paciente sobre Gustavo, e a paciente lhe diz que Gustavo era seu vizinho. Quando Laura voltou para casa à noite, Gustavo também a acompanhou. No caminho, Gustavo pergunta a Laura quando ela se formou. Laura diz que você está perguntando sobre minha idade, mas Gustavo diz que quer abrir uma clínica como a dela. Laura diz que isso exige muito tempo, trabalho duro e sacrifício. Em resposta, Gustavo diz que pode fazer qualquer coisa para atingir seu objetivo, o que deixa Laura muito feliz. No dia seguinte, foi aniversário da Laura. Gustavo também lhe oferece rosas e a convida para jantar, mas o plano de Laura já havia sido feito com Eduardo, então Gustavo também aceita para outro dia. Mas então Laura recebe uma ligação de Eduardo que a procura e diz que não poderá encontrá-la naquela noite, quando Gustavo for visitar Laura. Laura diz que irá jantar com ele quando se encontrarem hoje à noite. Gustavo conta sobre sua avó e diz que sente muita falta dela. Laura pergunta sobre a namorada de Gustavo. Gustavo diz que gosta de mulheres maduras. Mais tarde, quando Gustavo pergunta sobre o relacionamento de Laura, Laura muda de assunto mais tarde. Enquanto eles estavam a caminho, Gustavo pediu alguns livros e depois de um tempo chegou na casa de Laura. Gustavo pede para ele entrar. Gustavo diz que quer compartilhar alguns momentos românticos com ela e, dizendo isso, beija Laura. Mas Laura o impede. Gustavo pede desculpas e vai embora. Mas à noite Laura estava pensando em Gustavo. No dia seguinte, uma paciente chamada Rosário vai até Laura para fazer uma cirurgia facial. Ela era uma ex-paciente de Laura que não havia pago pela primeira operação. Laura a recusa e vai para seu escritório. Então Gustavo chega e pede desculpas pela noite. E Laura diz a ele para esquecer tudo. Gustavo estava saindo de lá. E então Rosário chega até Laura novamente. E depois de um tempo, ela coloca uma faca no pescoço de Laura e a ameaça e pede dinheiro a ela. Aqui Gustavo tenta fazer Rosário entender e ele consegue, e Laura abraça Gustavo. À noite, Eduardo vai até a casa de Laura e dá a ela algumas fotos de presente. Laura gosta muito dele. Mas então Eduardo pergunta sobre as rosas lá então. Laura diz que uma enfermeira de 20 anos deu a ela aquelas rosas que agora está estudando aqui. Eduardo diz que garotos de 20 anos fazem tudo isso por uma única coisa. Laura diz que não tem problema com um garoto de 20 anos. O próprio Eduardo amava Laura, então ele aconselha Laura a não morar com Gustavo, mas Laura não escuta. Antes de ir dormir, Laura liga para Gustavo e pede que ele dê livros para ela. Gustavo também traz um CD de música para Laura de presente, que Laura gostou muito. Laura não consegue se controlar aqui e beija Gustavo e o leva para cima, onde os dois começam a jogar no dia seguinte quando estavam de serviço. Gustavo começa a ser romântico com Laura e os dois começam a jogar no escritório à noite. Gustavo vai até a casa de Laura, onde conhece Eduardo, que deixa Gustavo com ciúmes. Depois que Eduardo vai embora, eles começam a discutir. Laura tenta fazer Gustavo entender, mas Gustavo a empurra. Raiva. Laura também fica brava e diz claramente que, se ele quiser viver com Laura, ele terá que aceitar o ambiente de Laura.
Depois de um tempo, Gustavo pede desculpas a Laura, e eles. Ambos se tornam próximos novamente enquanto Gustavo a pede em casamento. Mas Laura diz que ainda não pensou nisso. Com isso, Laura conta a Gustavo sobre seu passado, que ela engravidou durante o curso, e Eduardo a pediu em casamento. Mas Laura não queria ser dona de casa, então ela rejeitou a proposta de Eduardo e fez um aborto. Gustavo queria passar mais tempo com Laura e ficar com ela, mas Laura não estava pronta para isso. Quando Laura estava no escritório pela manhã, seus vizinhos ligaram e Laura foi até sua casa e viu que Gustavo tinha mudado suas coisas para a casa de Laura. Vendo isso, Laura diz a Gustavo para levar tudo de volta. Mas Gustavo diz que seu senhorio desocupou sua casa e agora ele não tem um lugar para ficar. Ouvindo isso, Laura concorda, mas ela diz que ele não fará nada sem sua permissão. Uma noite, Laura acorda e vê Gustavo cantando uma canção de ninar do lado de fora. Quando Laura pergunta a ele, Gustavo diz que estava esperando sua avó. Laura fica muito preocupada e liga para Eduardo e conta tudo a ele. Eduardo diz a ela que Gustavo está acostumado a andar dormindo e que ela não deveria se preocupar. Ela pergunta tudo isso a ele de manhã, quando Gustavo estava sentado. De manhã, Laura pergunta a ele sobre sua última noite e também pergunta se ele se machucou ao caminhar dormindo. Mas Gustavo chega em um clima romântico e leva Laura para seu quarto. Quando Laura estava na clínica, ela pergunta a Rosário sobre sua saúde. Ela diz que viu Gustavo ontem à noite. Quando Laura vai para casa à noite, Gustavo estava se preparando para o jantar. Mas então Laura vê que os quadros de Eduardo não estavam na parede. Laura pergunta a Gustavo. Gustavo diz que aquelas pinturas eram assustadoras e sua avó disse para ele ficar longe dessas coisas. Ao ouvir isso, Laura fica muito brava e diz que vai encontrar Eduardo. As pinturas devem estar lá quando ela chegar. Quando Laura volta, ela vê que Gustavo colocou aquelas pinturas lá. Gustavo diz que você estava com Eduardo. Laura diz que não quer discutir. Dizendo isso, ela vai tomar banho. Gustavo também chega lá e os dois se aproximam. Na manhã seguinte, Laura estava com Eduardo. Ela diz que acha Gustavo muito estranho, mas ela não quer perdê-lo. Eduardo diz que você não está sozinha. Seu velho amigo está com você. À noite, quando Laura estava pronta para o jantar, Gustavo vê o vestido dela e diz para ela trocá-lo. Eduardo deve ter dado a você, mas Laura usa esse vestido para parecer jovem. Gustavo diz com raiva que Laura deveria usar as mesmas roupas que ela costumava usar. Caso contrário, eles não irão jantar aqui. Laura também fica com raiva. Ela diz que você não pode decidir o que vestir e o que não vestir. Ninguém mais decidirá isso. Ela também pede para Gustavo sair de casa e ela vai para o quarto dela. Gustavo também chega lá e diz a Laura que ela não pode expulsá-lo de casa. Laura diz que ele tem incomodado ela desde o começo. É quando Gustavo chega perto de Laura para convencê-la, mas dessa vez Laura não estava pronta para concordar. Ela diz que a compreensão nos relacionamentos é muito importante, que a relação física não é tudo, e Gustavo não escuta Laura. Na verdade, ele começa a forçá-la. Laura tenta escapar muito, mas Gustavo tenta assediar Laura. De alguma forma, Laura escapa de Gustavo e vai até a cozinha para pegar uma faca. Gustavo também chega lá. Laura diz que se ele não for, ela vai chamar a polícia. É quando Gustavo sai. Laura conta tudo isso para Eduardo. Eduardo pede para ela reclamar, mas Laura não queria reclamar. Ela estava com medo de que o assunto pudesse piorar. Eduardo pergunta se ele fez essas coisas pela primeira vez. Laura diz que ele costumava ser violento e físico. Laura nunca pensou nisso. Eduardo pede para ela ficar com ele para cuidar dela, porque ele era. Preocupada com Laura quando Laura estava na clínica, ela diz à sua assistente que quando Gustavo chegar, diga a ele que ele foi expulso da clínica. Mas a assistente diz que Gustavo saiu daqui e deixou uma carta dizendo que ele não ousa mais ver o rosto de Laura. Laura nunca o perdoará pelo que ele fez naquela noite. Por outro lado, Eduardo chegou em casa do trabalho, mas quando Eduardo estava no estacionamento, Gustavo o atacou. O rosto de Gustavo estava coberto,
mas Eduardo o reconheceu pela pulseira de Gustavo. Quando Laura descobre sobre Eduardo, ela vai até Eduardo. Eduardo conta a Laura que Gustavo fez tudo isso porque Gustavo tem ciúmes dele. Eu vi aquela pulseira na mão dele. É quando Laura diz a ele que Gustavo pediu desculpas e foi embora. E não adianta reclamar. Mas Eduardo ainda duvida de Gustavo. Ele diz que Laura está cometendo um erro ao confiar em Gustavo novamente. Gustavo pode entrar na vida dela e incomodá-la novamente, mas Laura não acredita, e ela diz que se ele reclamar contra Gustavo sem nenhuma prova, ela não vai falar com ele. Quando Laura estava em casa, ela verifica os pertences de Gustavo, ela encontra uma foto dela no chuveiro e alguns desenhos em um livro. Agora Laura queria saber o passado de Gustavo. Ela vai até a vizinha de Gustavo, que era paciente de Laura, e pergunta sobre Gustavo. A paciente diz que Gustavo não tinha avó. Na verdade, aquela mulher era amiga dos pais de Gustavo. Após a morte dos pais de Gustavo, aquela mulher adotou Gustavo e mais tarde eles começaram a viver juntos como marido e mulher. Quando os vizinhos descobriram sobre isso, a mulher fugiu para a Espanha e desde então, Gustavo está morando sozinho. Mais tarde, quando Lara chega em casa, ela vê que a mesma ópera que Gustavo deu para Laura estava acontecendo. Laura vê que havia uma ameaça no espelho. Laura fica muito assustada. Ela liga para Eduardo. Eduardo chama a polícia. Laura fica assustada e diz que Gustavo é perigoso e que ele pode fazer qualquer coisa. Eduardo cuida dela e diz que tem uma arma. Se ele vier, ele vai atirar nela. Na manhã seguinte, quando Laura estava fazendo uma cirurgia, o paciente de repente adoece. Então Laura fica. Assustada, ela sai do centro cirúrgico. Mais tarde, sua assistente vem e diz a ela que isso aconteceu porque a máquina de anestesia quebrou. Ao mesmo tempo, Laura encontra Eduardo e diz a ele que, como a máquina de anestesia quebrou, a paciente estava prestes a morrer. Seu marido entrou com um processo contra ela. Então, Eduardo pede a Laura para tirar alguns dias de folga. À meia-noite, Eduardo diz a ela que Gustavo foi pego ouvindo isso. Laura dá um suspiro de alívio e concorda em sair de férias. Pela manhã, quando eles estavam se preparando, Gustavo chega lá e tenta matar Eduardo. De repente, o sino toca. Eduardo também vê uma chance e se tranca no quarto. A polícia tinha saído. Gustavo descobre isso, mas depois de um tempo, a polícia também sai. Gustavo vai até Laura. Laura estava olhando para seu paciente. Depois de um tempo, o curativo estava prestes a sair daquele paciente. Laura sai por um tempo, mas quando ela volta, Gustavo chega lá. Em vez do paciente, Laura de alguma forma consegue escapar. Ele vê que Gustavo tinha matado sua equipe também, e Gustavo pega Laura. Assim como Gustavo queria dar a Laura o rosto de sua avó, ele estava cortando o rosto de Laura com uma lâmina. Então, Eduardo chega lá e atira nele. Finalmente, Eduardo e Laura se tornam um, e é aqui que a história termina.